Alegria vê-los de manhã. Feliz ano novo para vocês, amém? Alegria. Então, hoje de manhã, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 5. E hoje, se Deus permitir, nós vamos terminar nosso estudo do livro de Efésios, que a gente começou no ano passado, em alguma época do ano passado, e temos estudado todos os 6 capítulos juntos. Então, feliz ano novo. Então, hoje a minha pregação, a minha aula vai ser dividida em 2 partes. Primeiro vai ser de Efésios, de versículo 5 até o versículo 9, e aí nós vamos terminar a carta do 10 até o 24, e a gente vai dar uma resumida, e principalmente do versículo 10 até o versículo 18, quero encorajar você a anotar tudo o que você puder, porque eu acho que esse trecho que Paulo fala pode ser um dos trunfos que, se a gente colocar na nossa vida esse ano, a gente possa ter uma vida de muito sucesso espiritual com Deus, na igreja, em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então, quero encorajar você a pegar sua Bíblia, pegar seu caderno, pegar suas anotações e que você possa marcar tudo aí e que a gente possa juntos ter um ótimo ano, né? Muito obrigado pela sua presença. A gente está aqui, vamos juntos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Podemos louvar ao Senhor com tantas canções tão profundas, canções que nos fazem meditar no seu poder, na sua grandeza, na sua imensidão, na sua glória, na honra que nós devemos ao Senhor. Canções que nos fazem pensar quão o Senhor tem sido amoroso com cada um de nós, como Jesus tem mudado completamente a nossa vida, completamente a maneira que nós pensamos, vivíamos, o que fazíamos, os lugares que frequentávamos. Pai, canções que nos fazem pensar no futuro espiritual, na nossa eternidade. E nessa manhã juntos, queremos agora declinar nossos olhos, nosso coração e nossa mente e dar toda atenção à sua palavra, Pai. Ela que é tão poderosa, tão eficaz, tão profunda, inspirada pelo Senhor, que essa inspiração entre em nossos corações, que faça mexer com os nossos pensamentos, que faça renovar nossas convicções, dar a esperança, Pai, e a fé que nós precisamos para servir ao Senhor esse ano, perseverando nessa caminhada diária que nós temos, de estarmos juntos ao Senhor e vivermos uma vida cristã que te agrada, Deus. Pai, nós inclinamos o nosso coração, Pai, nos preenche agora, nos dê humildade, seu Espírito que já está em nós, que trabalhe em nós agora, e que a gente possa anotar as coisas que são profundas para nós, e que as escrituras que nós vamos ler, que saem do coração de Paulo, que vem do seu coração, Deus, possa chegar aos nossos corações. Te agradecemos e oramos tudo isso em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. No último encontro que a gente teve em dezembro, eu falei sobre Efésios 6, de 1 a 4, a relação entre pais e filhos. Como os filhos são exortados a obedecerem aos pais, a gente viu isso, né, honrarem seus pais para que tudo te corra bem e os filhos tenham longa vida sobre a terra, vocês lembram sobre isso. E aí nós também falamos da outra parte, as quais os filhos aqui da igreja gostaram bastante, que é os pais não irritarem seus filhos, de jeito nenhum, né? E os filhos gostaram muito dessa parte. E aí você vai ver de novo que a relação dos pais com os filhos com os pais, e a Bíblia fala antes também, tudo essas relações que nós temos tem a ver com estar no Senhor. Então, e agora a gente pode ver que Paulo começa falando sobre as relações mais importantes que a gente tem. Ele fala do versículo 22 até o versículo 32, mais ou menos. Ele fala sobre o casamento, como que a gente pode ter um casamento que glorifica a Deus. E aí ele pega Efésios 6 e ele fala como que os pais e os filhos podem ter uma relação no Senhor que vai dar glórias a Deus. E agora ele termina falando sobre uma relação muito importante que a gente tem na vida e toma muito tempo da nossa vida, que são as relações trabalhistas, com quem a gente trabalha e para quem a gente trabalha. Então Paulo escreve um pequeno trecho de 4 versículos, 5, que nos encoraja a meditar, refletir e pensar em nós, em nossos trabalhos e na nossa vida como cristão e pensando qual a expectativa que Jesus tem para nós no ambiente de trabalho que nós estamos. Então vamos juntos no versículo 5.
Escravos. Eu estou lendo na NTLH, irmãos. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo. Façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensado pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Então, muito interessante pensar que Paulo agora se dirige aos escravos. Por que Paulo se dirige aos escravos? Para você ter ideia, na época que Paulo escreveu essa carta, haviam aproximadamente 60 milhões de escravos no Império Romano. Muitos deles, alguns deles, se tornaram cristãos. Então, Paulo escreve para eles. Então, legalmente, escravo não era uma pessoa. Não era uma pessoa, mas era uma coisa. Era uma ferramenta de trabalho, assim era visto um escravo. O patrão tinha direito de vida e morte sobre o escravo. Geralmente, o trato era desumano e desigual com o escravo, e muito brutal, por sinal. Muitos escravos se tornaram cristãos no primeiro século. E agora, Paulo se dirige a eles e fala como se comportar. Como que o cristianismo vai mudar suas relações de trabalho? Dentro desse terrível contexto de perseguição, de dureza, de maltrato, de brutalidade, Paulo aqui agora dá conselhos de como o escravo deve se portar depois da sua conversão a Cristo. E é sobre esses princípios nas relações de trabalho que ele então começa usando a mesma palavra que ele usa lá em cima em Efésios, para os filhos, no versículo 1, é a primeira palavra, ele fala, escravos, obedeçam. A mesma palavra que ele usa para os filhos nas relações com os pais. Então, Paulo, no versículo 5, pede para os escravos obedecerem seus donos aqui na terra e fazerem isso com sinceridade, como se estivesse servindo a Cristo. Paulo não diz para eles se rebelarem contra seus donos. Olha que interessante. E, obviamente, pela vida que eles tinham muitos motivos para se rebelar, da maneira que eles eram maltratados. Inclusive, você vê relatos na história de escravos que o patrão mandava arrancar todos os dentes, que mandava matar. Tem um dono de escravo que ele mandou crucificar o escravo, porque sem querer o escravo matou o passarinho preferido dele. Era tratado assim, de acordo com a vontade do dono, você vivia ou morria. E aí Paulo os aconselha como cristãos ao quê? A respeitarem seus donos, com sinceridade, como se estivesse servindo a Cristo. É impressionante a expectativa que Deus tem para aquele que vive uma situação inferior, de muito trabalho e de poucos direitos. A referência qual é? É Cristo. E Paulo, nesse pequeno trecho, repete isso 3 vezes. Aqui no versículo 5, ele fala, servindo a Cristo. No versículo 6, ele fala, como escravos de Cristo. No versículo 7, ele fala, como se você estivesse servindo para o Senhor. Então, a mensagem do cristianismo, a todos, que Paulo fala aqui, é que nós devemos viver a vida cristã, onde Deus colocou você. E a gente não tem desculpa. Não deveria dar desculpa de viver o cristianismo em qualquer situação da nossa vida. O cristianismo não nos dá oportunidade de fugir da responsabilidade que nós temos de glorificar Deus por causa das circunstâncias, mas é uma conquista. Então, Paulo, ele tira todas as desculpas dos escravos para não respeitar seu dono, porque agora que você é cristão, então agora vou lutar pelos meus direitos, não vou me submeter, isso é injusto, não é certo o que está acontecendo aqui, eles estão acabando com a minha vida, estão matando meus amigos, nada disso. Paulo chama os escravos ao quê? Glorificar a Deus onde eles estão trabalhando. Glorificar a Deus onde eles estão trabalhando. Então, os escravos não devem realizar bem seu trabalho, ele fala, só para agradar os homens.
deve realizar lembrando o quê? Que Deus observa cada um dele como trabalha. E o alvo de cada escravo, Paulo fala, é agradar o Senhor. A convicção do trabalhador cristão é que cada trabalho que a gente realiza, irmãos, deveria ser tão bem feito que nós poderíamos apresentar nosso trabalho a Deus como forma de glorificá-lo, de exaltar o nome dele. Então, trabalhar como? Com alegria, né, como ele fala aqui, com honestidade, com diligência, de querer ser o melhor, de ser o homem de confiança, de quem te paga seu salário. Esse é o testemunho de Jesus, que ele espera de cada um de nós, que a gente trabalhe como se estivesse servindo a Cristo. E não à empresa e não ao patrão, mas a Cristo. Tem a ver com a nossa devoção, tem a ver com a nossa relação com Cristo, com a nossa entrega a Cristo, com a nossa confiança em Cristo. Então, sua profissão, minha profissão, profissão de cada um de nós, é tão sagrada que, como qualquer outra, é a vocação de usar o que Deus me deu para fazer com a minha vida na área de trabalho para glorificá-lo. E o único segredo para realizar esse bom trabalho é fazer como? Fazer pro Senhor. Porque às vezes, se a gente faz o trabalho pelo salário, o que acontece? Muitas vezes você fica desanimado, não é verdade? Se você faz o trabalho por causa das pessoas, você fica desanimado. Porque você não recebe encorajamento, você é castigado, você não é reconhecido, nada disso. Então Paulo tira todas as desculpas e ele então encoraja a cada um de nós, olha, o que você fizer, faça para glorificar o nome de Deus, trabalhe com essa alegria. É a ligação com Cristo que nos faz respeitosos e obedientes. Então lembra, o alvo do nosso trabalho não é o dono, é Jesus. Não é o dono, Paulo fala, mas é Jesus Cristo. E aí ele continua no versículo 6, leiam comigo. Versículo 6, não obedeçam aos seus donos, só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Então faça como se estivesse servindo a Cristo, de todo o coração. Então você percebe, o trabalho é uma extensão da nossa adoração a Cristo, do nosso desejo. Então não faz seu trabalho com fingimento, né, ou hipocrisia, para impressionar pessoas, mas faz porque Deus se importa com o seu trabalho. E Deus deseja ser glorificado pela maneira que você trabalha na sua vida. Como trabalhar? Olha aqui, no versículo 7. Trabalhe com prazer. Pô, Hétero, mas eu não gosto do que faço. E você acha que o escravo gostava? Quem que gosta de trabalhar das 7 às 7 sem receber nada, ser açoitado, comer pouco, pegar sol, levar, poder ser esmurrado a qualquer hora, e aí Jesus chega e fala, ei, você que é chicoteado, trabalha no sol, come pouco, bebe pouca água, é chicoteado, sabe como você deve trabalhar? Fala, Senhor, com prazer. É loucura, isso é loucura. Por que eu vou trabalhar com prazer? Porque você está trabalhando para o Senhor, não para o seu dono. Essa é a fonte que Jesus está ensinando para cada um aqui, né? Com prazer, porque a origem de tudo é o Senhor. A origem de tudo é Cristo. A origem de tudo é Deus. Quem te paga é o patrão, mas para quem você trabalha é para o Senhor. Lembra disso? Quem te paga é o patrão, mas para quem você trabalha é para o Senhor. E assim deve ser nossa vida. E dê o melhor que a gente possa dar. E mesmo com o seu salário que não seja justo, ou qualquer coisa que acontece, irmãos, vamos fazer de todo o coração, como ele fala aqui. Trabalhe com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Amém? Trabalhe para o Senhor. Versículo 8. Lembre que em cada pessoa, seja escravo ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Deus sempre vai recompensar. É nossa confiança em Dele. Que mesmo nas situações tão ruins que a gente às vezes trabalha, ou na situação que não é o melhor que nós queremos, Deus ainda, eu dando o meu melhor, minha confiança é que Deus vai me recompensar. E a sua recompensa, irmãos, é dar glória a Deus e no último dia, estar nos céus com Deus. E se Ele der alguma recompensa nessa terra, amém,
seja bem-vinda e a gente agradece e a gente vai desfrutar, com certeza, de todas as recompensas e bênçãos que Ele nos dá nessa vida. No versículo 9, donos de escravos, tratem os seus escravos agora com respeito. Ele está falando agora para os donos, para os patrões. Pare de ameaçá-los. Lembre, você e seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, qual trata todos igualmente. Agora ele fala com os patrões, olha, trate as pessoas com dignidade, com respeito. Não, se você é patrão, empresário, se você é dono de empresa, é isso que eu recomendo, é isso que Jesus recomenda, e Paulo recomenda aqui, trate todo mundo com dignidade, com respeito, trate ambos da mesma maneira, faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, sempre quando você vai num lugar e você é atendido por um empregado, ou numa lanchonete, ou num lugar, quando você entra num ônibus, quando você entra numa loja, quando você vai no médico, quando você encontra um recepcionista, quando você vai em algum lugar e você encontra que alguém que está trabalhando e servindo você, pensa nisso. Pô, eu vou tratar essa pessoa como eu gostaria que alguém chegasse aqui e me tratasse se eu estivesse ali no lugar dela. Aí você trata a pessoa com dignidade, com respeito, com alegria e com encorajamento. E todos nós precisamos de encorajamento todos os dias do nosso trabalho, amém? Então, para terminar essa parte, então, o que a gente percebe para fechar esse ciclo de relacionamentos? Aqui, Paulo está fechando um ciclo de relacionamentos. Quais ciclos de relacionamentos são? Maridos e esposas, pais e filhos, empregados e patrões. Desde Efésios, capítulo 5, onde nós começamos, lá no versículo 21, até aqui no versículo 5, ele fala de relações, as relações mais importantes que a gente tem, que é no casamento, com os filhos e no ambiente de trabalho. Você vai perceber que em todas essas relações, a coisa mais importante que você sempre ouve é, que Paulo fala, irmãos, para a gente ter essas relações, precisamos do Senhor. Para manter nosso casamento, nós precisamos do Senhor. Para a gente manter uma relação positiva, alegre, e aprender a cuidar de nossos filhos, nós precisamos do Senhor. Para a gente manter uma boa relação no nosso trabalho, com quem a gente trabalha, com os companheiros, com o nosso patrão, nosso chefe, nosso supervisor, nós precisamos do quê? Do Senhor. Tudo está embaixo do domínio de Deus, amém? Então hoje de manhã, eu quero terminar essa parte dizendo, irmãos, que esse ano, cada um de nós, na área que nós trabalhamos, a gente possa tomar uma decisão, bem simples, mas é que a gente vai trabalhar para Deus, que a gente vai glorificar Deus, que a gente vai parar de reclamar tanto do patrão, do salário e de outra coisa, e que a gente vai se esforçar para glorificar a Deus no seu trabalho. Não reclame do seu trabalho. Lembre que há 12 milhões de desempregados, não reclame. Número 2, se você não gosta dele, você acha que aquilo é pouco para você, então ore a Deus para te dar algo melhor. Mas para de reclamar e agradeça a Deus pelo que Deus já tem te dado e pelo que Deus vai te dar. Amém? Amém. Agora vamos levantar, agora dá um abraço para uma pessoa ao seu lado e deseja um 2019 maravilhoso. E aí nós vamos continuar no versículo 10. Aí, feliz 2019, que a gente trabalhe muito e glorifique nosso Deus. Amém. Meu irmão, beleza. Ivanildo. Amém. Feliz ano novo. Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. E vamos seguir a orientação de Paulo aqui no versículo 10. E essa orientação é animadora para cada um de nós. Então tenha paciência comigo, a gente vai terminar essa carta hoje. Porque depois nós vamos começar uma outra série de aulas sobre um assunto muito interessante e encorajador, mas que eu não vou contar também. Então nós vamos fazer o que Paulo está dizendo no começo do versículo 10. Leia aí que está escrito, para terminar. Então para terminar nós vamos falar o que ele está dizendo aqui para nós. Tá bom? Vamos ler juntos então. Eu quero só animar você. Eu estudei esse trecho aqui um tempão essa semana, já tenho estudado.
eu quero te dizer que foi um dos trechos que mais me encorajou no estudo de Efésios. E me deu fundamento, rocha, para eu decidir ter um ano muito melhor do que o ano passado que eu tive. Mas não só para ter um ano melhor, mas ter um ano onde minha vida vai glorificar mais a Deus em algumas áreas específicas. Então, eu quero te encorajar, anote tudo que você puder, anote as escrituras, porque durante o ano você vai precisar dessas escrituras. E você vai entender quando a gente estudar aqui agora, amém? Vamos ler juntos. Versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus. Peguem agora a armadura de Deus que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhe dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu estou enviando a vocês, para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Amém. Versículo 10. Vamos estudar então e pegar as coisas fantásticas que a gente vai tirar daqui, que são emocionantes, edificantes para a nossa vida. Para terminar, então, Paulo fala: olha, irmãos, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebam a força do seu grande poder. Paulo termina a carta, uma carta maravilhosa, dizendo aqui o quê? Irmãos, te dou um conselho: se tornem mais fortes, vivam unidos com Deus, vivam unidos com Cristo, que tem toda a autoridade sobre tudo. E nós, unidos a Ele, com esse poder que Ele tem, a gente pode viver nesse mundo e enfrentar os males que nos cercam. Paulo fala do que aqui? De uma batalha. A gente vai ter uma batalha, e já está tendo uma batalha na vida, e vai ficar bem claro para você. Nós vamos enfrentar inimigos. E o maior inimigo deles é o diabo. Ele fala aqui, claramente, é o diabo. Ele quer impedir que a gente desfrute do quê? De tudo que a gente tem desfrutado de Cristo. O diabo, ele não quer que ninguém se converta. Ele não quer. E ele quer que os que se converteram abandonem tudo que é de Cristo. Esse é o alvo dele. E Paulo aqui, então, nos orienta, nos ensina e nos aponta as forças necessárias que nós precisamos para vencer essas batalhas. Onde tem dias que tem batalhas menores e dias onde há batalhas mais ferozes em nossas vidas. Então ele fala aqui no começo do versículo 10, então tornem-se cada vez mais fortes. Paulo sabe que a gente pode ficar mais forte. Não importa como você está hoje, o que Paulo está dizendo para nós é: você que está aqui hoje e ouvindo isso aqui, você pode ser mais forte do que você é na fé. Você pode ser mais aguerrido, você pode orar mais, você pode ler mais sua Bíblia, você pode ser mais evangelístico, você pode ser mais convicto, você pode ter mais fé, você pode ser um pai melhor, você pode ser uma mãe melhor, você pode ser um marido melhor, você pode ser um empregado melhor, você pode crescer. Isso que Paulo está dando a visão para nós de Cristo, que cada um de nós podemos crescer, tem espaço para a gente crescer, tem espaço para a gente ser cada vez
mais forte em Cristo Jesus. Versículo 11. Para fazer isso, para a gente se tornar mais fortes, você vai perceber que Paulo fala que você não consegue ser mais forte sozinho. Que a luta é tão feroz, que é no mundo espiritual tão feroz, que sozinho a gente já perdeu. Mas Paulo, inspirado pela palavra de Deus e pelo próprio Espírito de Deus, ele então nos diz como que a gente vence essa batalha. Como é que eu fico mais forte? E aí ele vem aqui no versículo 11 e fala: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Paulo ilustra isso. Ele fala, então agora eu e você, cristãos, nós temos que se vestir da armadura de Deus. Provavelmente, por estar preso, né? Paulo estava preso, como a gente viu aqui, ele tinha contato com muitos soldados, e ao escrever isso, ele provavelmente deve ter visto, ele via soldados com suas armaduras todos os dias, e isso deve ter inspirado ele a escrever essa carta e usar a armadura que ele via em soldados como uma experiência espiritual para que a gente entenda quão forte nós podemos ser se a gente ouve os conselhos e os ensinamentos que ele nos dá aqui nessa manhã. O que a armadura representa? O Cristo e seu poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a você. Vistam-se com todo o Cristo que Deus te dá. E você vai vencer essas batalhas, isso ele fala. Nos protege. Vestidos de Cristo, nós vamos estar prontos para as batalhas espirituais. E aqui ele começa, e ele então aqui introduz o quê? O diabo. Ele fala, o diabo o que é? O inimigo, é o invisível. Ele é tremendamente determinado em destruir, matar, tirar a sua fé, destruir os planos de Deus. Ele quer tirar seus olhos de Cristo, ele quer tirar seus olhos de Jesus, ele quer tirar seus olhos da cruz, ele quer que você esqueça tudo que você já viveu na vida cristã. Diabo significa acusador. Então ele vem de uma raiz grega, essa palavra diabo vem de uma raiz grega que significa jogar alguma coisa através. Então o que o diabo faz? Ele fica jogando coisas na gente, acusações. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Né? Então ele joga palavras, ele fica lançando acusações contra quem? Contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Irmãos, tem que entender que Paulo está dizendo que o diabo ele quer destruir a gente, ele não quer destruir quem não é cristão. Não precisa. É a gente que ele está focalizado em destruir, e ele pega os não cristãos e coloca um monte de distração e um monte de armadilha para que nunca você olhe para Cristo e se converta na sua vida espiritual. Então, o método do inimigo, ele fala aqui, qual é o método? Está escrito aqui, ó. Armadilhas. As armadilhas. Então, o que é uma armadilha? Armadilha, o que é? Quem aqui já morou no interior e montou armadilhazinha? Lembra? Aquela triângulozinho que você fazia de pauzinho, e você punha um pauzinho lá em pé, né? Aí você punha o alpice lá embaixo, a comida, ficava atrás da árvore lá assim, ó, só de butuca. Lá que o bicho parecia, você puxava o pauzinho. Lembra disso? Nossa, a gente caçava passarinho, caçava coelho, caçava tudo que podia com isso aí. Até sapo eu já cacei com isso aí. Então, o que é uma armadilha? Vamos lá. A armadilha é o seguinte, eu vou colocar um negócio que é tão atrativo, que o negócio é tão bom, é tão saboroso, é uma picanha, assim, salgadinha, mole, no ponto, derretendo. E quando o cara olhar, ele vai dizer, não vai ver que tem armadilha, não vai ver que tem um pauzinho, não vai ver que tem uma cordinha, não vai ver nada. Né? É igual alguns de nós quando acaba o culto, né? A única coisa que você pensa é no almoço, não pensa em mais nada na vida, né? Tanta fome. Beleza. Mas isso é armadilha. Interessante isso que a Bíblia fala, né? É uma armadilha que ele usa, né? Eu vou pegar o cara sem ele perceber. Porque o alvo da armadilha é ser tão bem feita que aquele que vai ser preso nunca vai perceber. Não é verdade? E se perceber, não vai pegar. Né? Então era isso. Então faz de tudo para não perceber. Então, há uma estratégia para montar uma armadilha. Né? Paulo diz que o inimigo ele é ardiloso, inteligente. Ele nos conhece e ele tem um método
para pegar você, e o alvo dele é derrubar você e me derrubar. Então, para isso, ele vai montar armadilhas, ele vai colocar coisas na sua vida que parecem boas, mas são armadilhas. Que parece que vão te dar prazer, mas são armadilhas. Que parece que vão te dar satisfações emocionais, mas é uma armadilha. Que parece que vão te dar satisfações financeiras, é uma armadilha. E parece que vai te dar satisfações sexuais, e é uma armadilha. O que Paulo fala nesse versículo claramente? Ele fala: fica firme contra essas armadilhas. Fica firme. Com a armadura de Deus, a gente não vai cair nessas armadilhas. Ao invés de sair correndo, cedendo, a gente vai permanecer firme, em pé e vitorioso com Cristo. Mas ele fala: cuidado. Tem que lembrar. Isso é importante, irmãos. Nessa passagem a gente tem que lembrar que Jesus já venceu essa batalha por nós. Jesus já derrotou Satanás. Jesus já é vitorioso. Então a nossa batalha não é de vencer, é de resistir. É de ficar firme, é de ficar em pé, é de ficar convicto, é de ficar perseverante, é de ter esperança. Porque nosso dia da glória vai chegar. É de resistir cada dia essas armadilhas. E a gente tem que lembrar, eu quero lembrá-los aqui hoje de manhã, isso é muito importante, quem nós somos. Quem nós somos? Irmãos, nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos povo de Deus, nós somos sacerdotes de Deus, nós somos templo de Deus, nós somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos escolhidos por Deus, nós somos cristãos, somos batizados e perdoados porque Jesus derramou seu sangue por cada um de nós. Nunca devemos esquecer disso. Quando as armadilhas vierem para quererem tentar tirar a gente do caminho de Cristo. No versículo 12, nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então, vamos usar a armadura para viver unidos com Cristo Jesus. Porque os inimigos que eu tenho que enfrentar, irmãos, são maiores do que eu. São mais fortes do que eu. E eu já enfrentei esses inimigos antes de ser cristão. E esses inimigos me venceram várias vezes. Por isso, quando eu cheguei nessa igreja com 26 anos e comecei a estudar a Bíblia, minha vida tinha muitos dores, pecados, feridas, morte, amargura, tristeza, separação, desesperança. Porque eu caí nas armadilhas do dinheiro, do sexo, do prazer, da comida, das viagens. Caí igual um patinho. Quase Satanás destrói minha vida. Eu já provei para mim mesmo. Eu acho que você já provou para você mesmo. E sem Deus, você não vai vencer. Por isso que nós temos e precisamos e queremos estar com Cristo Jesus. Cada um de nós, cada dia da nossa vida. Nossos inimigos não são nossos semelhantes. Não é de carne e de sangue. Nosso inimigo não está aqui. Não é sua esposa, não é seu marido, não é sua sogra, não é seu irmão na fé. Não, ele fala. São poderes além da realidade humana. Descrito como forças espirituais do mal. Governos, autoridades e poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então você vê, mostra a seriedade e mostra a evidência da terrível influência dos planos diabólicos sobre esse mundo. E o mundo é o mundo espiritual que a gente não vê. A gente não vê. Uma realidade invisível que a gente não vê, não tem domínio desse mundo tenebroso. É contra isso que é nossa luta. Paulo fala aqui claramente. No versículo 13, por isso peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim,
continuarão firmes, sem recuar. Agora a gente entende a reafirmação de Paulo. Ele fala de novo, pegue a sua armadura. De novo ele fala isso, de novo. Estejam preparados para enfrentar esses dias que serão batalhas terríveis. É para resistir. E é interessante que em Efésios capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Os dias que a gente vive são maus, segundo a palavra de Deus. Né? Mas às vezes, irmãos, os dias são maus, mas às vezes, vamos falar a verdade, tem dia que parece que o exército do inimigo está contra a gente. Tem dia que parece que você fala assim, não é possível, está todo mundo contra mim. Acho que os caras se reuniram lá nesse mundo espiritual e resolveram falar, vamos pegar só ele. O resto deixa, só ele. Né? Você lembra de algum dia assim na sua vida? E parece que vários, é isso aí, vários, concordo, não tem só um dia, tem muitos. E você fala, não é possível, parece que tudo está errado, nada dá certo. Graças a Deus não é todo dia, e ninguém aguenta. Mas irmãos, tem dias que é duro, hein? Uau! E são guerras, e às vezes dias que viram semanas. Vem confusão mental, vem luta, vem pressão, vem perguntas, dúvidas, medo, insegurança, tentação. Dias difíceis, como a palavra de Deus ensina aqui. Eu já tive dias assim, muito difíceis. No começo da minha vida cristã, com 2 anos na fé, eu tive dias muito difíceis. Quase saí da igreja, quase abandonei Deus. Por causa de uma relação pessoal com uma pessoa que não deu certo. Já contei isso para vocês. Foi difícil, fiquei com medo, fiquei com dúvida, fiquei com raiva, fiquei com ódio, fiquei com bronca. Não gostei do que a pessoa me disse, não concordava com o que ela dizia, achei que ela estava errada, que ela estava tendo uma atitude anticristã comigo, que o bom era eu, o ruim era ele, e que eu não devia ficar mais nessa igreja, eu devia sair, porque isso aqui não é de Deus. Como que um cara desse fala uma coisa bobagem dessa para mim? E eu lutei por 15 dias. Eu jejuei por 15 dias para salvar minha alma. 15 dias jejuando para salvar minha alma. E Satanás queria pegar e destruir. Sou grato a Deus por ter sobrevivido. Só por Cristo eu estou aqui. Só por causa de Jesus que eu estou aqui. Porque eu me lembrei, depois de 2 anos, os votos que eu fiz quando fui batizado. Jesus vai ser meu Senhor. Eu vou lutar, às vezes vai ser difícil, às vezes eu vou fraquejar, eu vou pecar, eu vou ficar com medo, eu vou ficar intimidado, mas Jesus ainda vai ser meu Senhor para eu perseverar, me fortalecer, me reerguer e ir até o fim da vida. Depois de 30 anos na fé, eu afirmo com todo o meu coração, eu só estou aqui por causa da armadura de Deus. Eu sou fraco sem Deus. Eu sou fraco sem Deus. Eu sou horrível sem Deus. Eu sem Deus me dá medo. Eu acho que a maioria de vocês eu teria medo se eu conhecesse você sem Deus também. Vai ter dias difíceis. Haverão dias difíceis. Mas a gente tem que lembrar que Deus vai dar forças para a gente vencer se a gente usa a armadura dele. Por isso que Paulo tanto fala, pega a armadura de Deus e resista. Haverá dias maus, talvez uma doença, um sofrimento, uma separação, um desemprego, dias sem solução, dias que parece que a luz no fim do túnel não existe. Nesses momentos mais difíceis, o que a gente mais deveria fazer é pegar a armadura de Deus. E não pensar tanto nos problemas, mas se agarrar mais na armadura de Deus. Para enfrentar esses dias e ficar firme, a gente precisa de Deus mesmo. Da força de Jesus, da glória e do seu poder, como fala aqui no versículo 10. Recebam a força do seu grande poder. É isso que ele fala no versículo 10. Precisamos nos revestir dessa força, desse grande poder. Um soldado se veste com a sua armadura para ir para a guerra. Nenhum soldado que é soldado vai de cueca para a guerra, meu irmão.
Nenhum soldado que é soldado vai de jeans para a guerra. Nenhum soldado que é soldado vai de havaianas para a guerra. O cara fala, meu irmão, é a armadura que eu preciso, é colete à prova de bala, é rifle com qualquer coisa que tenha, porque é guerra. Aqui ou eu vivo ou eu morro. E é a minha vida que eu tenho que defender. É assim que a gente tem que pensar. A minha vida é muito preciosa para Cristo. A sua vida é muito preciosa para Cristo. E assim a gente deve viver cada dia, valorizando a vida que Deus deu para cada um de nós. Então, para enfrentar esses dias difíceis, use a armadura de Deus. E no fim, o alvo de Deus para você é que apesar dos ataques, apesar dos momentos difíceis, dos dias difíceis, a gente vai ficar firme, a gente não vai recuar, que nós vamos ser fiéis, que nós vamos ser perseverantes, que nós vamos ter a visão do futuro que Deus quer fazer na nossa própria vida. Por isso a gente precisa se revestir desse grande poder de Cristo na nossa vida. Sabe o que é triste às vezes? Ver cristãos, irmãos nossos, descuidados. Completamente descuidados. Começa seu dia, que é uma batalha, sem estar perto de Deus, sem orar, sem comunhão com Deus, sem meditação, sem a palavra de Deus. Durante seu dia vêm as armadilhas. São laçados por isso. Pela imoralidade, seus próprios erros, suas angústias, seus tropeços. Por quê? Porque acorda de manhã e vai para uma batalha achando que está indo para um fim de semana em Ubatuba. Com a roupa errada. Pode conversar com qualquer cristão que está passando por fraquezas espirituais e pergunta para ele, quanto tempo você lê a sua Bíblia? Você está fraco, está difícil, eu entendo. Você está lutando, eu entendo. Mas quanto tempo você passa se revestindo da armadura de Deus? Você vai ver que é pouquíssimo tempo. Como é que você quer ser forte se você não passa tempo com Deus? É como eu dizer que, gente, esse ano meu alvo é ser musculoso. Eu quero ser bad boy. Esse cara musculoso. O que você vai fazer, Héctor? Eu? Nada. Vou esperar. O que você acha que vai acontecer? Você acredita que os músculos vão crescer? Você acredita que eu vou ficar bombadão, bonitão, tanquinho? Não vai. A gente acha que na vida espiritual acontece isso. Eu vou ser forte espiritualmente, vou ser musculoso, vou ter tanquinho espiritual, sem estar perto de Deus. Sem usar a armadura de Deus. Sem andar com o nosso Deus. A Bíblia é clara, irmãos, leia isso aqui em Efésios. Não podemos vencer os poderes do mal sozinhos. Coloca isso no seu coração e na sua mente hoje de manhã. Você precisa do poder que é em Cristo para se revestir. Senão você vai ser mais uma vítima das armadilhas de Satanás. Satanás sabe suas fraquezas. Ele vai te servir um banquete com suas fraquezas. Você lembra a última vez que você foi tentado numa coisa que você é muito forte? Difícil lembrar. É fácil lembrar quando a gente é tentado sobre as nossas fraquezas. Porque Satanás é ardiloso, inteligente, esperto. Ele vai jogar na sua frente o que é fraqueza para você, e não o que é sua força para tentar destruir sua vida. Versículo 14. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Estejam preparados. De novo, Paulo fala isso. Paulo sabe que os poderes do mal querem derrotar você, querem derrotar a igreja. Por isso ele fala, estejam preparados. Eles vão atacar, vão usar armadilhas, vão usar os dados do fogo do maligno. Vai vir. Eles vão querer usar isso contra você. Então, como estar preparado? O diabo, o que ele quer fazer? Ele quer corromper a verdade. O diabo quer usar falsos profetas, falsas doutrinas para acabar com a verdade. Quer induzir o povo aos erros, a doutrinas enganosas. Ele quer matar, roubar e destruir. A gente acabou de ver isso lá em Goiânia com esse homem chamado João de Deus.
onde tudo agora está sendo revelado. Um homem que por anos foi adorado, pessoas iam lá, tinham ele como mantra, como um guia espiritual, como aquilo. Não é de Deus. É óbvio que não é de Deus. Mas vai lá, por quê? Porque não tem conhecimento da palavra, não estuda, não vai atrás da verdade, não vai atrás do que Deus deseja, mas vai atrás do que eu desejo, do que eu preciso, do que é bom para mim. Você não sabe o que é bom para você, Deus sabe o que é bom para nós. A gente precisa ler a palavra dele, para não ser conduzido por falsas doutrinas, por manias, por coisas que acontecem no mundo religioso. Tantas coisas estão surgindo nesse mundo espiritual, cada vez mais pessoas estão criando coisas para atrair pessoas para a igreja. Vai na Bíblia, meu irmão, estuda a Bíblia, meu irmão, leia na palavra de Deus, para que você não seja enganado por um anjo de luz. Porque se você não conhece, você tem chance de ser enganado. Muita chance de ser enganado. Você não tem o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia é clara sobre isso. A gente não vai vencer se a gente não estiver perto de Deus. E Satanás sabe as armadilhas. Esteja preparado. Ele vai usar contra você. Ele vai vir para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar, roubar e destruir. Não esqueça disso. Isso é o que ele faz. Isso é o que ele deseja fazer com cada um de nós. O alvo dele é corromper sua mente. É perturbar sua fé. É te colocar dúvidas. É te colocar medo, insegurança. Pensamentos que não são pensamentos de Deus no seu coração e na sua mente. Ele quer corromper você. E ele vai aparecer como? Ele não vai aparecer vestido de vermelho com 2 chifres e um tridente. Nunca ele vai aparecer para você assim. Ele vai vir como um anjo de luz. Você nunca imagina. Você não está preparado. Por isso estejam preparados. Como? Tomando a armadura de Deus, ele fala. Usem a verdade, fale a verdade, viva na verdade, e o diabo será derrotado, ele fala aqui. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a nossa verdade. Então, é se revestir de Cristo, é se revestir da palavra de Deus. É interessante que aqui ele fala também sobre o cinto, né? Como cinto, usem a verdade como cinturão. O cinto era a parte mais importante da armadura do soldado romano. Rodeava toda a túnica dele. O que ele prendia aqui? Uma faca, uma arma, uma lança pequenininha. Ele tinha 2. Ele tinha uma grande para lutar contra os outros e tinha uma pequena, que era para lutar fisicamente, corporalmente, um contra o outro, para matar a pessoa. Então, a verdade é o cinto que vai sustentar a nossa vida, cada um de nós. O Evangelho vai nos impedir, irmão, de ser enganado por mentiras religiosas, por conceitos religiosos, por doutrinas falsas. Vai estudar, vai descobrir um monte de doutrina que existe, que é tudo falsa, mentirosa. Ao longo da história da igreja, desde os anos 0 até hoje, você pega toda a história da igreja, o cronograma da igreja, você vai ver quantas mentiras os homens puseram na história da igreja. Quantas falsas doutrinas foram entrando na igreja. Quanto o ambiente político influenciou a igreja. Quanto a igreja se desviou. Porque não seguiu a palavra de Deus e seguiu os homens. Né? Ou seja, Deus quer que todo dia, irmãos, eu e você, a gente preencha a nossa vida com a verdade, medite nela e se deleite nela. Ele fala aqui sobre a couraça da justiça. Né? É a justiça de Deus. Então, quando o homem está revestido da justiça de Deus, ele é inexpugnável, ninguém vai entrar nele. Né? E a gente pode pensar também nessa justificação de Deus por cada um de nós, através de Jesus Cristo. Precisamos lembrar todos os dias, irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados. E assim a gente é justificado por causa da morte de Jesus Cristo, por meio dela. A gente vê isso em Romanos 8, 31, 32. Leia comigo essa escritura. Olha que fantástica essa escritura, que encorajadora e animadora para os nossos corações quando a gente pensa numa batalha espiritual. Quando a gente pensa no nosso dia a dia. Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ninguém. Olha que incrível. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são
culpados. Somos aceitos por causa de Cristo, não por causa da nossa performance. Não por causa das nossas ações, por causa do amor de Cristo. E a justiça de Cristo se torna uma couraça para cada um de nós. Deus já nos perdoou, somos justificados por causa de Cristo. Amém? Vamos para Efésios 6, versículo 15. Então fica animado aí que a gente está terminando a carta, tá bom? Vamos lá, versículo 15. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Então, o calçado do soldado era uma bota de couro dura para evitar coisas pontiagudas. Ou seja, a bota levava ele para frente. Passava por cima das coisas e ia embora para frente. E assim deve ser a gente anunciando o evangelho de Cristo. Anunciar o evangelho, irmãos, eu pensei em algumas coisas. Anunciar, número 1, protege nossas vidas. Anunciar o evangelho nos faz pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Anunciar o evangelho nos faz lembrar que nós conhecemos a Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciar o evangelho nos faz lembrar que é possível encontrar a paz. E que a gente possa anunciar, uma das formas que ele fala é anunciar o evangelho. No versículo 16 ele diz, e levem sempre com fé, a fé como escudo para poderem se proteger todos os dardos de fogo do maligno. O escudo era quadrado. Então, quando você vê em filme, você vê isso muito em filme, quando ele junta o escudo, aquele monte de escudo, parece um casco de tartaruga. É interessante isso. E ali nada entrava, nada passava naquilo. Era resistente. Uma das armas mais perigosas na guerra dessa época da antiguidade era o dardo aceso. Era uma flecha com fogo na ponta. Ele levava uma estopa, pegando fogo na ponta para atingir os outros. Então, essa estopa era acesa e era jogada sobre os inimigos. Mas o escudo era longo, era uma arma que tinha feita de madeira, de camadas, né? E ela era própria para acabar com o fogo. Uma das camadas tinha madeira molhada, para que quando a flecha batesse, ela apagasse. Então, esses dardos não atingiam como deveriam atingir o inimigo. Que dardos malignos Satanás pode jogar contra a gente? Eu pensei em alguns. Amargura, que ninguém vê, a raiva, o ódio, a divisão, o desânimo, o sentimento de culpa, sentimento de eu não consigo vencer, um desemprego, pode mandar uma mulher como um dardo, um homem como um dardo do maligno, e vai perceber que esses dardos são escolhidos para você, não são dardos aleatórios. Tá bom? Pensa bastante nisso. Ele manda dardos específicos para cada um de nós. A pergunta hoje de manhã é, quais dardos mais te ferem? Quais dardos Satanás poderia mandar e penetraria na sua armadura porque você está tão despreparado? Como que a gente pode fortalecer nosso escudo? Como ele fala aqui, né? A fé como escudo. Então, o que é a fé? Paulo fala o que é a fé, né? Então, a fé pode enfrentar os dardos da tentação, ele fala aqui. O escudo tem força e poder para enfrentar tudo isso. É a confiança que a gente tem em Deus, que ele fala aqui nessa maneira. Ele nos ajuda. Fé é aquela capacidade do que a gente tem de crer no que é a verdade, né? Olha, fé em coisas erradas jamais se tornarão um escudo, mas a fé em Jesus, sim, será nosso escudo. Como fazer isso? Precisamos exercitar a nossa fé diariamente. Como que a fé vem? Você lembra lá em Romanos, como que a fé vem? Por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a mensagem de Deus. Então, como que você quer aumentar a sua fé se você não lê a Bíblia? Impossível. Então, como que a gente aumenta a nossa fé? Como que o nosso escudo se torna mais resistente? A gente lendo a palavra, enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração, meditando, crescendo, decorando escrituras. Essa fé vai te dar coragem, vai te dar ousadia e vai te dar confiança nesses momentos difíceis da sua vida. Versículo 17. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Capacete é feito para proteger a cabeça, representa a salvação. Então temos que lembrar que a salvação não nos foi dada por meio de Jesus Cristo. A gente tem que ter certeza disso, né? Que a salvação já nos foi dada por Cristo. Deus já nos deu a salvação.
Então, a gente andar seguro da nossa salvação, e não com dúvida, mas seguro, que a certeza da salvação funciona como um capacete, ela nos protege. A gente tem que andar certos, convictos de quem nós somos, para afastar esses dardos do inimigo, esses pensamentos que ele quer que a gente tenha. A palavra de Deus é poderosa para fazer isso na nossa própria vida, amém? Como que você fortalece isso? De novo, estando com Jesus diariamente. Com Jesus, lembrando do amor dele, lembrando do sacrifício dele, lembrando da morte dele, da ressurreição, e tudo que ele faz por cada um de nós, os seus votos do amor que ele fez por cada um de nós. E aí ele fala aqui nesse versículo, né, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Então a espada era essa, que era usada no cinto, usada para batalha corpo a corpo, né, para você se defender, representa a palavra de Deus, né? E essa espada, ele fala aqui, essa espada é o Espírito Santo de Deus, que lhes dá. Então, o Espírito Santo está dentro de nós, está fortalecendo cada um de nós, está andando conosco. Ou seja, nossas dúvidas, nossos medos, esses ataques, a gente responde com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Como responder aos dardos se a gente não conhece a Bíblia? Se a gente não estuda, não sabe onde estão as Escrituras, não tem onde se agarrar, não tem argumento no coração, a gente precisa. Olha, lembra quando Jesus foi tentado? Eu quero lembrar isso a vocês. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que as Escrituras dizem? E Jesus falou essa frase: as Escrituras sagradas dizem. Lá em Mateus 4, quando Satanás tenta Jesus por 3 vezes, a resposta de Jesus era: as Escrituras dizem. Mas eu quero te oferecer o mundo. As Escrituras dizem. Todo o pão da terra, as Escrituras dizem. Vou te oferecer todo o mundo, as Escrituras dizem. Quando os dardos vêm, qual escritura você usa? Qual escritura está na sua mente? Qual escritura faz você abrir a Bíblia e dizer, essa aqui vai me defender desse dardo de Satanás? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos. Decorar a palavra de Deus. Versículo 18. Façam tudo isso como? E ele termina. Como fazer tudo isso que ele ensinou a gente até agora? E aqui entra uma parte importante. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre com todo o povo de Deus. Qual é a base de tudo? Como conseguir andar com essa armadura todos os dias? Com oração. Pedindo a ajuda de Deus. Orando sempre, 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 guiados pelo Espírito Santo de Deus. A oração deve ser constante em todos os momentos da nossa vida. Talvez a maior falha cristã é que a gente tende a orar mais quando a situação está mais preta, feia, difícil, negativa. E quando tudo está bem, a gente relaxa na nossa oração. Só pela oração diária a gente vai se fortalecer cada dia, como Paulo fala aqui. Irmãos, ore, marque tempo para orar. Separe tempo para orar. Ore pelo povo de Deus, como fala aqui. Ore por sua família, por sua esposa, por seus filhos. Ore por sua igreja em casa, ore por sua igreja. Ore pelos seus irmãos, escolha alguns e ore por eles todos os dias, para que eles se fortaleçam cada vez mais no Senhor. Orem constantemente. Uma vida de comunhão com Deus, sempre com Deus, nunca vai desanimar nenhum de nós quando a gente está próximo e perto de Deus. Paulo acredita tanto em oração que no versículo 19 e 20 ele pede para pessoas orarem por quem? Por ele. Ele acredita tanto nisso que ele fala, por favor, orem por mim também. Eu não posso deixar de pedir orações por mim. Não esqueça de me colocar na sua lista de oração, Paulo fala. Né? Orar pelo quê? Ele estava preso. Ele fala, não ore para eu ser liberto. Ore para que eu fale a mensagem. Ore para que eu anuncie a mensagem. Ore que eu possa cumprir meu papel de embaixador da mensagem de Cristo. Paulo não pede para orar pelas necessidades dele, mas sim pela missão dele. Pelo desejo que ele tem de propagar o Evangelho. Ou seja, onde estiver, ore para que cada um de nós, onde a gente esteja, a gente possa ser forte sempre para anunciar a mensagem de Cristo. Amém? No versículos 21 e 22, ele fala do irmão Tíquico, ele fala com carinho que ele ia visitar, mandar notícias dele, e no versículos 23 e 24, então ele termina expressando todo o seu amor pelos irmãos. Para terminar hoje de manhã, eu quero dizer o seguinte. Há uma batalha espiritual.
ao nosso redor e quer conquistar a sua mente. A maior arma do diabo nessa guerra que ele vai usar contra você, contra nós, é a mentira. É a distorção da verdade. Em Jesus nós já somos vitoriosos, temos que lembrar disso. Jesus já venceu, já nos deu a vitória. Use seu tempo. Tire tempo do seu tempo no dia para estar perto de Deus. Tire tempo para vestir sua armadura todos os dias. Senão você vai estar vulnerável nessa batalha. Não sei qual a luta que você esteja passando, mas se pergunte hoje, qual é a sua luta? Será que não está na hora de você tirar mais tempo para vencer isso? Será que não está na hora de você parar de fazer um monte de coisa para ter mais tempo com quem vai fortalecer e te dar poder para vencer nessa vida? Será que não está na hora da gente parar um pouco para estar mais perto de Deus, lendo mais a Bíblia, orando muito mais nas nossas vidas? Você tem cedido o terreno no seu coração para o inimigo? Quer ceder para o que é mal, mentiroso? Você vai querer ceder seu terreno para o que é inimigo, que quer te matar, que quer te assassinar, que quer te destruir? É hora de pensar. Talvez é a hora da gente parar e reprogramar seu dia, programar seus tempos e colocar na sua agenda que a coisa mais importante que você precisa no seu dia, mais importante, é se fortalecer com Cristo Jesus. Se fortalecer com Deus na sua vida. Talvez está na hora de ver que você tem caído demais, que você está preso demais nas coisas desse mundo e não está se fortalecendo com o Senhor. Talvez está na hora de você reaver seus hábitos. Talvez você está trabalhando demais e tem que se perguntar por que eu estou trabalhando demais e se enfraquecendo espiritualmente. Talvez você está se aproximando de alguém que parece um anjo de luz. E que você está sendo enganado emocionalmente por uma pessoa. Talvez você esteja gastando tempo demais jogando videogame, em vez de usar seu tempo para estar mais próximo de Deus. Talvez você está usando o seu tempo demais para fazer as coisas que você mais te dá prazer, do que fortalecer a sua armadura em Cristo Jesus. Pensa bem nessa manhã. Estamos no começo do ano. A gente pode ter grandes vitórias esse ano se a gente toma boas decisões em nossas vidas. Deus quer nos curar, Deus quer nos tratar, Deus quer que a gente esteja do lado dele. Ele quer te fortalecer pelas batalhas. Mas o fortalecimento nosso, irmãos, tem que passar pelo arrependimento, pelo desejo de mudanças em nossas vidas. Vamos ao lado de Deus juntos, amém? Com verdade, com a justiça, anunciando o Evangelho, com fé, lembrando da salvação e com a palavra de Deus, e com o Espírito Santo e com muita oração, a gente vai se levantar e ficar firmes até o último dia. E no fim, nós vamos ler essa escritura juntos. 2 Timóteo 4, versículo 7. Pega a sua Bíblia e vamos ler juntos as escrituras para terminar. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E que a gente possa repetir juntos essas palavras de Paulo. Então vamos ler juntos, todo mundo juntos, essa escritura no versículo 7. Fiz o melhor que pude. Agora vocês repetem, vai. Eu leio, aí você repete, porque junto está difícil, né? Então vai lá. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. Amém. É isso que nós queremos, chegar até o fim na nossa vida. Chegar perto de Deus e dar glória a Deus, nosso justo juiz, e naquele dia e todos os dias da nossa vida, que a gente possa ter uma vida perto de Deus. Amém? Irmãos, o melhor ano novo para todos nós. Que Deus nos abençoe
e que a gente possa dar muito glória a Deus. Amém? Muito obrigado. Vamos ficar em pé, terminado orando ao nosso Deus. Obrigado.